vai sussurrar um pouquinho. Eu vou sussurrar pra vocês um pouco da história da banda Nirvana, ou melhor, do vocalista Kurt Cobain, porque eu acredito que eu aprendi algo em cima disso e eu quero passar pra vocês. Por mais que não seja uma história com um final do jeito que eu gostaria e de muitas outras pessoas, mas tem algo que a gente pode aprender, né? Isso é o mais importante. Eu coloquei a sensibilidade um pouquinho mais alta e talvez tenha alguns barulhinhos de fundo, mas eu vou tentar ao máximo corrigir isso. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer o porquê que eu cheguei até a banda Nirvana. Eu não escuto essa banda há muito tempo, é claro que eu já ouvia falar, né? É uma banda super, super famosa, mas eu não ouvia com constância. Só que aí aliás, eu fiz bastante coisa que eu achei que eu nunca ia fazer. Por exemplo, assistir a série American Horror Story. Eu vi o trailer da série, via gente falando em podcast. Eu falava assim, nunca que eu vou assistir essa série, porque as pessoas falavam sempre do lado pesado, que tem bastante, né? Mas eu falei, nunca vou assistir. Até que eu resolvi assistir. E tem o Evan Paris, eu não sei falar o sobrenome dele. Tem ele na primeira temporada. E não é só terror, eu descobri isso, é um terror psicológico. Então, eu aprendi algumas coisinhas nessa série. Eu gostei bastante porque o personagem, o Tate Logan, esse personagem, que é o Evan, que interpreta o roteirista, né? Se não me engano, o nome dele é Ryan, que é o criador da série. Ele se inspirou bastante no Kurt Cobain. O personagem, ele cita bastante o Kurt. As roupas, eu vou deixar algumas fotinhas pra vocês. As roupas são bem parecidas, né, com o personagem. Então tem toda uma inspiração na história do Kurt, né, daquela época dos anos 90, que o Kurt, ele formou uma era, né, ele inspirou muitos jovens. Eu vou explicar isso um pouco mais pra frente, mas de certa forma, por mais que o Kurt tenha inspirado toda uma geração e inspira até hoje com a música e as roupas, ele não se sentia compreendido, porque é uma das coisas que a depressão ela causa na pessoa, né? Essa sensação de que ninguém compreende o que você tá sentindo. E isso só faz com que você não consiga ter ajuda, porque até um profissional você sente que ele não vai entender a tua dor, ele não vai conseguir te ajudar. Para começar, vamos falar quem é Kurt Cobain. Kurt Cobain é um louro, foi um louro muito, muito bonito dos anos 90, que fez muito sucesso nos anos 90. E a fama dele, um loiro, a fama dele, ela explodiu, mas de certa forma durou muito, muito pouco tempo, né? Comparado a tudo que ele ainda tinha pra mostrar pra gente, porque ele era um cantor talentosíssimo. Ele nasceu em 20 de fevereiro de 1967 e desde pequenininho ele já gostava bastante de tocar guitarra, né? Ele tinha influências na família dele, mas a parte que eu sinto que mais é tocante é sobre a infância do Kurt, porque ele cresceu, ele teve uma grande parte da infância boa, só que aí os pais dele se separaram. E ele conta em muitas entrevistas pra o MTV que ele, inclusive, ele não gostava muito da mídia, mas ao mesmo tempo ele sempre dava bastante entrevista falando do ponto dele, né, da forma. Eu acho isso importante, inclusive, porque ele falava pro mundo o que ele sentia, ele mostrava ele, de certa forma, né, ele não deixava ninguém vou criar uma história em cima de mim, não, ele sempre falava dos motivos. Em muitas dessas entrevistas, o Kurt fala que foi a parte da separação dos pais que ele viu o mundo dele desabar. Ele virou antissocial, ele tinha vergonha dos coleguinhas na escola, então ele começou a se afastar. I had a really good childhood.
until the divorce. And all of a sudden, my whole world changed. Eu tô com mania de ficar fazendo isso aqui. E a partir daí ele começou de certa forma a entrar em uma depressão, né? O Kurt, quando você vê ele em apresentações, fotos dele, você vê que ele não tem um rosto sem saúde. Dá pra ver que ele não tá bem. Embora a depressão ela não tenha rosto. Você pode estar muito feliz, aquela pessoa que você vê do seu lado tá com um rosto muito feliz, mas talvez ela por dentro está mal. Mas o Kurt era uma coisa muito melancólica, ele era muito sensível. Era algo que dava pra gente ver. E tem muitas entrevistas dele, né? Tem muita coisa que a gente pode ver ainda hoje. Comecei a pesquisar sobre a história dele depois da série e vi várias entrevistas, tem vários canais que tem entrevistas dele legendado aqui no Brasil. E eu vi algumas entrevistas, mergulhei um pouco na história e aí eu fui pra música. E quando você vai pra música, eu senti um certo peso, sabe? Porque ele é o vocalista principal da banda Nirvana, foi ele que formou o grupo. E ele também era o compositor. Ele era o compositor das letras, então a dor que você sente ali naquela música é a dor dele. E eu acredito que todo cantor, gente, por isso que é importante você selecionar o que você escuta. Eu não tô falando necessariamente da banda Nirvana, porque eu gosto bastante, mas de qualquer música, porque o autor ali daquela música, o cantor, ele passa algo. E escutando as músicas é dele que você fica próximo, sabe? Por conta das letras. Tem uma música que é Something's in the Way, que é super pra baixo, mas é muito boa. Inclusive é tema do filme do Batman, né? O novo filme do Batman, que nem é tão novo assim, né? Mas ele fala, né, na letra, quando ele ficava debaixo da ponte, porque o Kurt ele teve uma adolescência muito conturbada. Ele ia morar com o pai, ia morar com a mãe, já morou com outra família também. Ele virou um adolescente meio problema, né, por conta de sentir que não era compreendido. O pai casou novamente, teve filho, a mãe tinha outros relacionamentos que chegavam a ser abusivo, então ele preferia ficar um pouco longe. E com as letras da música você consegue sentir de certa forma o Kurt, né? Toda a dor do Kurt. E gente, eu fiquei muito depressiva. Eu acho que faz um mês já que eu tava escutando, e eu só tava escutando Nirvana, só Nirvana, nenhuma outra música praticamente, né? Eu tava com hiperfoco ali e eu fiquei muito pra baixo, sabe? Eu fiquei pensando na história do Kurt, porque ele amava a música e ele deu tudo de si pra chegar onde chegou, sabe? Ele deu tudo de si pra ser reconhecido. O Kurt, ele não queria fama, ele fala isso nas entrevistas, mas como todos nós, ele queria ser reconhecido pelo trabalho dele. E você ouvindo falar da história dele, tem documentário, inclusive, tem várias entrevistas. Como eu já falei, você vê que tá certo pra ele, ele ia dar certo ou ia dar certo. Esse era o motivo de vida dele. E lá pra 1994, quando a banda Nirvana tava no auge, tinha vários relatos, né? O Kurt ele já tinha tentado tirar a própria vida tomando vários remédios, tinha sido internado, e a mídia já sabia que ele usava bastante heroína. No começo, o Kurt falava que usava heroína por causa de uma dor que ele tinha na barriga, como heroína naquela época era usada, foi criada para ser usada como anestésico, mas algumas pessoas abusavam da substância. Ele começou a usar em excesso, principalmente depois que ele teve toda essa explosão da fama. Inclusive
isso na minha cabeça por tanto tempo é porque eu tava com medo, sabe? Medo de crescer e sentir que mesmo depois de crescer, aquela sensação de vazio, aquela sensação das dores lá de trás iriam vir comigo. E muitas vezes isso acontece com você, com outras pessoas também, porque nós temos questões para lidar. Mas por mais que triste, eu penso que com a história do Kurt você pode tirar algo importante. O Kurt, eu penso que ele não queria morrer, ele não queria sentir aquela dor, aquela sensação de não estar se conectando com o público, aquela tristeza que vinha lá da infância, sabe? Essas coisas que não foram resolvidas. Eu sei esse vazio de certa forma, porque esse vazio da criação dele, essa falta, porque tem essa dependência emocional, né? Não é errado você sentir falta de algo, essa história de não sentir falta do que você nunca teve é mentira. Porque tem uma criancinha dentro de você, você foi uma criança e você vai sempre ser. E talvez essa falta que você sente, que era a falta que o Kurt sentia, ela sempre vai te acompanhar. Quando pensei em gravar esse vídeo, eu pensei, mas o que eu vou falar para as pessoas que talvez tiveram uma infância como o Kurt teve, né? E aí cresce com essa sensação de vazio, como se faltasse algo, porque falta. Talvez você não teve a família muito próxima e você como criança teve que lidar com isso, mas eu não quero que você desista, porque eu sinto que tem coisas muito grandes pra você e tem, sabe? Como eu queria que o Kurt estivesse vivo, que ele tivesse passado por tudo isso. Hoje ele estaria velhinho. Ele era casado com a Courtney Love, teve uma filhinha linda, que hoje é um pouquinho mais velha do que eu. Mas ela é muito linda e ela parece muito a Courtney Love, parece muito o Kurt também. E eu queria que ele tivesse superado tudo isso, ele merecia o melhor, assim como você merece. E quando eu pensei em gravar esse vídeo, eu falei, meu Deus, como que eu vou falar pra uma pessoa que tá tentando superar a infância, sendo que eu ainda não superei, eu ainda tenho questões pra lidar. Todo mundo tem, de certa forma. E essa ideia de querer passar uma receita de bolo tá muito na internet hoje em dia. Mas não existe receita de bolo. É importante eu falar isso pra vocês, porque eu vim aqui e antes de pensar em falar sobre isso, eu falei assim, não. Eu ainda tô lutando com coisas e eu não sei o que falar pras pessoas, né? Só falar a história do Kurt, que ela me tocou muito, mas ela me trouxe essa mensagem, sabe? É importante você saber disso. Não existe receita de bolo. Ninguém aqui na internet pode passar isso, é tudo mentira. A criança que tá dentro de você, que lutou na sua infância, que fez o possível que ela conseguia naquela época, ela sempre vai estar com você. A criança do Kurt sempre esteve com ele. Mas às vezes a gente vive em guerra com ela, sabe? Às vezes a gente culpa ela. Às vezes a gente ignora ela como se ela nunca existisse. A gente ignora a nossa infância. Mas de certa forma ela sempre vai arrumar um jeito de voltar, porque ela quer colo. Ela quer estar com você. Ela sempre vai estar com você, você só precisa aceitar isso. A sua história sempre vai estar com você e não tem como mudar o passado. Não tem como mudar a sua infância, não tem como mudar as pessoas que te fizeram mal, mas tem como mudar a sua percepção. E eu não tô dizendo que é fácil, mas o primeiro passo é a aceitação. Eu quero que você entenda
conheceu a história dele. Mas o que eu aprendi com isso é que eu não quero que você vá embora. Se você estiver passando por essa dor, essa história de que ninguém te entende, ninguém nunca vai sentir igual a você, mas eles podem te entender sim. Eles podem te ajudar. Você é importante, tá? Então, se tiver muito, muito difícil, não desiste. Talvez você precise parar um pouco, descansar. Mas não desiste, não desiste. Descansa, não desiste. Você ainda tem um futuro lindo pela frente. E se as dores do passado estiverem doendo demais, não as ignore. Não as ignore, mas fale: isso aqui é passado. Coloca tudo no seu lugar. A sua criancinha sempre vai estar com você. Eu tenho uma foto minha na minha mesinha. Eu já mostrei pra vocês antes. E eu olho pra ela e eu penso: ela deu o jeitinho dela naquela época, e agora eu vou dar o meu. E ela vai estar junto comigo. E eu não posso mudar tudo o que fizeram pra ela, mas eu posso vencer por nós duas. E assim também é com você. Não desiste, continua. Seu futuro é lindo, 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 lindo. E você merece o melhor. Você merece uma vida próspera. Você merece terminar bem. Eu te desejo o melhor e eu espero que você tenha descansado ou aprendido algo com esse vídeo. Porque o objetivo aqui principal é que você fique bem, que você entenda que você vale a pena e que seus sentimentos importam e que você não pode mudar o outro. A única pessoa que a gente pode transformar é a nós mesmos. Tira essa carga dos teus ombros. Você não pode mudar o outro. Você não pode mudar a tia, a avó, o pai, a mãe, o irmão, ninguém. Mas a você sim, a sua percepção. Tá, no fundo, eles também são crianças. Crianças internalizadoras, crianças externalizadoras. São pessoas que lidam da forma delas, mas no fundo todo mundo é uma criança. Essa história de que você cresce e deixa de ser criança é uma grande mentira que a gente escuta desde pequena. Não vejo hora de crescer, não vejo hora de crescer. Você pode até crescer de tamanho, pode crescer o cabelo, mudar o rosto, mas você sempre vai ser uma criança. E uma criança que merece atenção, carinho. Essa é a fase que nunca passa. Você merece o melhor, tá bom? E se você tiver uma fotinha sua, coloque ela o mais próximo possível do seu quarto. Coloca numa mesa, numa cabeceira. Olha pra aquela criança e sinta amor por ela, porque é você. Cuida dela. Por muito tempo eu ignorei a minha infância, sabe? Eu queria crescer. E quando eu cresci, eu fingia que nada aconteceu. Eu ignorava. E sempre vinha algo, porque sempre volta. Volta em pesadelo, volta em pessoas. E quando voltava, eu vivia em choque. E eu não vou negar, eu ainda não superei. E eu trato isso, sabe? Mas o primeiro passo é sempre a aceitação. Não ignore quem você é. Não ignore a sua criança, não ignore a sua história. Porque ela sempre vai voltar, você só precisa saber lidar com isso, cuidar dela, entender que ela é real. E que você é uma grande vencedora, você é um grande vencedor. Olha você aqui. Olha só, você venceu mais um dia. Você merece o melhor, tá bom? Não é à toa que eu tô gravando esse vídeo. Vai dar 4 da manhã e eu tô tentando gravar esse vídeo há um bom tempo. Ontem eu tentei gravar e eu não consegui porque o barulho aqui é muito, 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 muito alto, sabe? Tem muito cachorro nessa rua, inclusive dá até pena porque tem muito cachorro abandonado nessa rua, sabe? As pessoas pegam pra criar e abandonam. E pra mim, quem trata, quem não sabe cuidar de animal assim, não trata bem nenhum humano, de certa forma. É algo bem por dentro, bem
Se ajudar uma só pessoa, se fizer ela entender que ela precisa continuar, que você precisa continuar, que você merece o melhor, que ninguém muda teu passado, mas o teu futuro vai ser lindo e grande, e você vai olhar pra sua fotinha quando você era criança, e você vai falar, olha, venci por nós duas. Você já pode fazer isso hoje, sabia? Porque você tá aí, você já venceu. Mais um sol, mais um sol. What advice would you give to someone who's just starting out or wants to have a musical career? Just keep practicing and don't give up. Just never give up.